Muito bem, vamos começar então aqui pelo livro de Gênesis, seguindo então a ordem em que os livros estão organizados na Bíblia. Vamos, claro, começar por Gênesis e ter uma pequena introdução sobre o livro para que você o conheça melhor. Gênesis tem 50 capítulos e um total de 1533 versículos, sendo o autor do livro aceito então por todos os estudiosos como Moisés, não só o autor de Gênesis, como também o autor de todo o Pentateuco. Para que você saiba mais o que é Pentateuco, basta você olhar a nossa aula sobre estrutura bíblica, vai lá, você vai gostar, tenho certeza que será uma benção, tá bom? Vamos prosseguir? Agora peço a você que dê uma atenção a essa imagem. Aqui nós temos o capítulo 1 de Gênesis, com o versículo 1. Aqui no capítulo 1 do versículo 1, vamos se concentrar aqui sempre no 1. Quando eu falar 1, você sabe que é o versículo 1 do capítulo 1. Aqui no versículo 1, nós temos o seguinte, nós temos a palavra "no princípio criou Deus", ela está aqui em português, e também temos ela aqui em cima no hebraico, tá? No original hebraico. Aqui nós temos no hebraico, na cor verde, eu vou grifar aqui para você, como seria a palavra princípio. Princípio seria assim, né? E essa palavra princípio, ela tem uma particularidade que ela é traduzida como Bereshit para o português, que dá um sentido de início, mas não só um início de alguma coisa, mas o início de tudo, o princípio realmente de todas as coisas, inclusive o princípio do tempo, né? A criação inclusive do tempo. Olha que interessante, aqui o Gênesis capítulo 1, versículo 1, vem fortalecer para mim e para você que Deus ele é o criador de todas as coisas, inclusive a criação do tempo, né? Aqui também, para fortalecer esse sentido de Deus ser a existência de todas as coisas, nós temos uma outra palavra grega, vou grifar aqui para você perceber ela está aqui, ó, que é a palavra criou em português, né? Que se para pronunciar ela seria a palavra bará. E a palavra bará, ela tem o sentido da criação a partir do nada, a partir de coisa alguma. Isso mostrando então, fazendo a junção aqui da palavra Bereshit, princípio de todas as coisas, inclusive do tempo, e a palavra bará, criar a partir do nada, mostra que o Senhor nosso Deus, ele realmente é a existência de todas as coisas visíveis, inclusive as coisas não visíveis, como nos diz o livro de Hebreus. Deus criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Isso é maravilhoso, não é? Isso é lindo demais. Então vamos prosseguir a nossa aula. Agora veja aqui essa outra imagem e eu quero aqui mostrar para você uma ideia que para mim é uma ideia errônea, uma interpretação errada da Bíblia, que diz o seguinte, que Gênesis capítulo 1, versículo 1, seria então a criação total, plena e completa do mundo e do universo, e o Gênesis capítulo 1, versículo 2, seria então a situação caótica do universo e do mundo, na verdade, e a restauração então por Deus deste mundo caótico, dividido então o versículo 1 e o versículo 2 em eras, podendo chegar até a milhares de anos, né? Para mim é uma ideia errônea. Os que defendem essa ideia até para justificar, vamos dizer assim, a destruição dos dinossauros. Por que justificar a destruição dos dinossauros? Porque em Ezequiel 28, 11, como está aqui para você aqui, ó, Ezequiel 28, 11, fala sobre Satanás, o que ele era, como ele era, e a sua queda. Essa queda
seria a representação da queda do cometa que destruiu o universo. Aqui, está até separando aqui em escuro, bem aqui, ó, fazendo essa separação do versículo 1 e do versículo 2. Então essa queda de Satanás separa e transforma o universo caótico, e essa queda dele como uma estrela caindo do céu representa aquele cometa que a ciência diz que caiu e destruiu então a vida dos dinossauros. Essa ideia para mim é errônea, porque o texto bíblico claramente de Gênesis 1, versículo 1, capítulo 1, mostra o Deus criador. Quem é o que criou todas as coisas? É Deus. Deus que é o Bereshit, né, o princípio, e o Deus que pode o Bará, ou seja, o Deus que pode criar as coisas do nada. E o versículo 2, ele mostra o processo. Um revela quem é o Criador e o outro revela o processo da criação. Então, o 2, o 3, quando Deus vai criar a luz, separar as trevas, na verdade, da luz primária. Então, tudo isso, todo o texto de Gênesis 1, 2 e 3 estão ligados em um processo só e não separado. Não houve, então, no Gênesis 1:1 uma criação completa, né? Uma criação terminada do céu e da terra, mas apenas uma revelação de quem é o Criador do céu e da terra. Então essa ideia é totalmente refutada. Mas então os dinossauros, o que aconteceu? E nós vamos ver isso nos outros livros, isso não é um estudo para agora, nós vamos seguir então a ordem, tá bom? Vamos prosseguir. Agora, meus amigos, preste atenção aqui nessa imagem. Essa imagem ela é uma ilustração, né, para mim e para você, dos eventos da criação natural de Deus. Aqui eu quero que vocês percebam uma coisa muito interessante. Nós temos aqui, então, separado, como se fossem em duas colunas, né? Em duas colunas, os 3 primeiros dias da criação e depois os 3 últimos dias da criação. Os 3 primeiros aqui e os 3 últimos aqui. Essa divisão tem um porquê e vocês vão perceber logo eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, no primeiro dia nós temos aqui a criação da luz para afastar as trevas, que é a luz primordial, que não é exatamente o Sol. Aqui muitos estudiosos entendem como criação do universo mesmo, e uma luz divina, uma luz em que vai afastar as trevas, né? Agora nós temos então o segundo dia, que é a separação das águas para a formação dos mares e dos céus. No caso, essa separação, Deus separa lá do céu a chuva, essas águas das nuvens, e embaixo seria as águas dos mares. O primeiro dia está no versículo 3 ao 5, no segundo dia está no versículo 6 ao 8, o terceiro dia está no versículo 9 ao 13, e o terceiro dia é o aparecimento da terra seca e a fecundação do solo. Logo depois, nós temos o quarto dia. O quarto dia é a criação do sol, da lua, as estrelas e as suas funções, está no versículo 14 ao 19. O quinto dia são os animais aquáticos, os animais alados, e são criados e recebem a capacidade de reproduzir, no versículo 20 ao 23. O sexto dia são os animais terrestres, os seres humanos, e são criados e recebem também a capacidade de reproduzir, versículo 24 ao 30. Se você percebeu, nesse lado aqui, vou separar aqui de novo, nesse lado aqui, o lado esquerdo seu, nós temos o ambiente. Olha só que interessante. O ambiente, uma morada, uma espécie de morada. E do lado direito, nós temos então os habitantes desta morada, as pessoas que vão morar neste lugar. E a sequência disso também é perfeita, porque o ambiente do primeiro dia se encaixa perfeitamente
aos habitantes do quarto. Deus então segue uma ordem lógica, criando primeiro, claro, o ambiente e depois os seres que vão morar nesse ambiente, os objetos que vão morar nesse ambiente, as coisas que vão morar nesse ambiente. No quinto dia, nós temos os animais aquáticos alados, e aqui os animais aquáticos alados vão justamente estar aqui habitando no segundo dia, onde Deus cria os céus e a terra. O sexto dia é a terra, no segundo dia são as águas e os mares e os céus. E aí, no quinto dia, os animais aquáticos e alados. No sexto dia, nós temos os seres humanos e animais. E nós temos no terceiro dia, então, a terra seca, poção aparecendo, a terra seca. E ele, logicamente, o sexto dia, habitando perfeitamente no ambiente do terceiro dia. Que maravilha, que coisa linda. Uma coisa também muito interessante que os estudiosos trazem para a gente da Bíblia é que cada ser do quarto, quinto e sexto dia foi criado através do asa, da matéria existente, dos seus respectivos ambientes. Então, aqui, esses aqui, o quarto dia, foi criado a partir de matérias daqui. Assim por diante, do quinto dia, foi criado da matéria do segundo dia. O sexto dia, como nós vemos até a Bíblia registrando isso, dizendo que Deus fez o homem do pó da terra, e para lá ele vai voltar, o terceiro dia, pegando então matéria do ambiente e fazendo com que esses seres surgem dessa matéria, deste ambiente. Olha que maravilha, né? Coisa maravilhosa o nosso Deus. Vamos prosseguir então a nossa aula. Agora nós vamos fazer um esboço aqui do livro de Gênesis. Gênesis ele pode ser dividido então em duas partes, sendo a primeira parte, nós temos aqui a história primitiva. Na história primitiva, nós vamos ter então aqui como primeiro a criação. A criação nós vamos ver na Bíblia em Gênesis no capítulo 1 ao capítulo 2. Depois nós temos como segundo a queda. E a queda nós podemos dividi-la em duas partes. Está no capítulo 3 ao 11. Dividindo ele em duas partes, nós vamos ter então aqui a primeira parte, vamos botar aqui como A. Nós vamos ter a causa, a causa da queda. E também nós vamos ter, vamos botar aqui 3, no capítulo 3, para você encontrar lá. Nós temos o B, que são os efeitos dessa queda. Os efeitos do pecado do homem, da queda do homem, que você vai ver então do 3 ao 11, toda a corrupção e tudo mais. Agora nós vamos ver então a segunda parte. E a segunda parte é a história dos patriarcas. Patriarcas são aqueles principais personagens da Bíblia. Nós podemos dividi-los assim em três. Tem mais personagens no livro de Gênesis, mas os três principais são Abraão. Abraão, você vai encontrar a história dele a partir do capítulo 12 ao 50. Depois nós temos Jacó. Jacó, ele está no capítulo 26 ao 36. Terceiro, José. E José, ele vai estar então do 37 ao 50. Esse então é um pequeno esboço para que você entenda quando você estiver lendo. Por exemplo, se você estiver lendo Gênesis 1 e 2, criação. Se você estiver lendo de 3 aos 11, você está lendo então queda, causa e efeito da queda. Se você estiver lendo então 12 ao 50, nós temos o personagem principal aí que está em todo o livro, o Abraão.
do 26 ao 36, junto com a história de Abraão, se encaixa aí Jacó. E 37 ao capítulo 50 nós temos então José, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos ver então a organização da criação de Deus. Nós vamos perceber que a criação de Deus ela é perfeita e também ela é organizada, tá? Primeira coisa que nós vamos perceber na criação então é o anúncio de Deus, né? Então toda a criação de Deus tem o seu anúncio, onde Deus anuncia então a criação. Por exemplo, disse Deus, né? Então ele está anunciando. Na segunda parte que nós temos na organização da criação, e você vai perceber essa organização nos 6 dias da criação, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto e no sexto. Nos 6 dias você vai perceber essa ordem que eu estou colocando aqui para você, essa organização de criação. Depois nós temos, dentro de cada dia, o comando de Deus. O comando de Deus, o comando do Senhor, é quando ele diz, haja, ajunta-se, produzem, né? O terceiro é o relato, quando Deus faz um relato daquilo que ele está criando, né? E assim foi, né? Um relato do nosso Deus. O quarto é a avaliação, quando Deus, por exemplo, vai dizer o seguinte: e viu Deus que era bom, né? Então Deus aqui faz uma avaliação da sua criação. Agora, o quinto é uma estrutura temporal, né? É uma estrutura que Deus faz do tempo, quando ele vai dizer, esse é o primeiro dia, foi tarde de manhã, é o segundo, terceiro, quarto. Então Deus faz uma estrutura temporal de toda a sua criação. Olha que maravilha, né? Depois você pode também questionar e se perguntar, poxa, mas aqui nós só vemos aqui o capítulo 1. O capítulo 1 de Gênesis, ele vai ter, vamos dizer assim, mais objetos de estudo, né? O capítulo 2, ele é um processo poético do capítulo 1, é onde Deus vai entrar, vamos dizer assim, mais detalhe. Deus vai dizer, no capítulo 1, criou o homem, né, no 6º dia. E no capítulo 2 vai dizer, não, pegou do pó da terra, fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então vai se tornar um relato mais detalhado de como é essa criação. Não tem separação, como alguns querem dizer do capítulo 1 capítulo 2. Não tem separação. É Deus relatando e demonstrando como criador de todas as coisas, e o 2 entrando nos detalhes um pouco mais, né? Não tem muito detalhe, mas um pouco mais de detalhe do que no capítulo 1. O capítulo 2 tem sobre a criação de Deus, tá bom? Olha, foi um prazer estar aqui com você. Até a nossa próxima aula e que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe sua vida.